Tanto o apostolado na internet, como a profunda devoção à Santíssima Eucaristia, marcaram a vida terrena do venerável Carlo Acutis. Ele criou um site exclusivo para divulgar os milagres eucarísticos. Esse vídeo é inspirado nele. Na igreja de São José, em Itaúna, Minas Gerais, hóstias consagradas que haviam sido colocadas em um pote com água filtrada para serem dissolvidas, se mudaram em sangue. Com a autorização da igreja, essa relíquia foi exposta por muito tempo na mesma igreja, e inúmeros milagres foram alcançados pelas pessoas que vieram e acreditaram. Essa igreja foi demolida posteriormente para a construção de uma nova, mas em 7 de março de 2020, esse sinal eucarístico voltou para a igreja. Depois de 16 anos, nem eu mesmo lembrava os detalhes do ocorrido. Mas ninguém melhor para nos contar como tudo aconteceu que essa cristã Fia, que presenciou tudo. O meu nome é Aparecida, né? Mas todos me conhecem como Fia, até eu mesmo esqueço meu nome. Na época, em 2004, eu era sacristã, aliás, fui durante 28 anos. Eu era sacristã em 2004. Eu preparei a Santa Missa no domingo, dia 14, e eu coloquei tudo na credência. Para o padre, para os coroinhas levarem para o padre na hora da consagração, na hora do ofertório, melhor dizendo. E a hora que a Santa Missa terminou, eu levei para a sacristia, que é o local adequado de guardar, que é um armário dentro de outro armário, e coloquei tudo lá, normal. E na segunda-feira, dia 15... Isso era na missa da noite, domingo de noite. A missa da noite, aqui não tinha missa, não lembro mais se tinha missa de manhã. E estava na festa São José. Estava na festa São José. Aí no domingo, na segunda-feira, no dia 15, ao preparar para a Santa Missa novamente, porque eu sempre fiz questão de lavar as âmbulas, os cálices, antes de cada Santa Missa, ao pegar as âmbulas vazia, no caso, teria que estar vazia, no armário para preparar novamente, eu deparei com a hora que eu abri a âmbula, estava com hóstia. Quantas âmbulas? Eram duas. Abri a outra, estava com hóstia. Se fosse uma âmbula só, ou se fosse uma hóstia só, já seria o suficiente para eu alarmar e, inclusive, chamar o padre. Né? Eu fui lá, eu chamei o padre, ele ainda não tinha ido para buscar a imagem de São José, naquela época, nesse dia era Kim Garcias mesmo que ia buscar, e eu fui lá, chamei ele chegou na sacristia, ainda falou que não mostrei para ele, e ele falou que não podia, né? Eu falei, você que não podia. E quando você foi guardar no domingo, não tinha nenhuma âmbula lá não, só guardou essas duas? Só essas duas, que eu guardei. Mas guardei pensando vazia, porque nunca tinha acontecido, né, vazia.
Ao abrir, para preparar novamente para a Santa Missa de segunda-feira, no dia 15 de março, foi onde eu vi que estava com as hóstias. Chamei o padre, como eu já disse, e ele falou que me pediu. Primeiro ele me perguntou se eu tinha certeza que aquilo não podia ter acontecido de jeito nenhum. Eu ainda disse para ele, mas eu não tive culpa. Ele não me xingou, ele simplesmente disse assim, não, mas não estou xingando você. Eu só estou falando que isso não pode acontecer. E a gente sabe muito bem que não pode. Mas não estava no nosso alcance. Na sacristia era só eu, o padre. Os coroinhos não tinham chegado ainda? Os coroinhos não chegavam, não tinham chegado. Os ministros também não. E também, mesmo se tivesse chegado, naquela época o padre Sebastião já tinha, assim, não é que ele retirou os ministros e os coroinhas da sacristia. É porque havia muita conversa dentro da sacristia. E as pessoas trançando para lá, para cá, não todos, mas algumas, né? Para lá, para cá. E a sacristia era em frente do lado do altar. O padre tirou isso. Isso. Então as pessoas já estavam reclamando porque não conseguia rezar antes da Santa Missa, porque por causa do barulho na sacristia. Aí o padre Sebastião, carinhosamente, pediu aos ministros, aos coroinhas, que entrasse na sacristia só antes da missa, ou se não, quando eles chegassem, lavassem suas mãos e fossem lá para trás esperá-lo. Então, houve toda essa história. Então, não teve essa história de que a igreja estava cheia e todo mundo preocupado, que a missa não começava. Não houve nem atraso para a Santa Missa. Sabe? Nesse dia, não. Só que é claro que houve assim, a preocupação de que o padre não gostava de atrasar, mas como era um fato que, né, assim, extraordinário do dia, não estava ao nosso alcance manter o horário. Nessa hora a dona Neguita não estava lá, não? Nesta hora, não. Ela chegou assim que a gente... Aí nisso, o padre me perguntou, aí que vem a história da dona Neguita. Né? No caso, eu chamo de Neguita. Ele me perguntou se aquelas hóstias se eu tinha certeza que aquelas hóstias estavam consagradas. Como muita gente me chamava durante a missa, porque é até difícil para quem atua, até participar da Santa Missa direito, porque muita gente chama, né? Principalmente eu que estava na sacristia. Então, eu não dei essa certeza, porque eu não vi se os coroinhas levaram da credência para o altar na hora da consagração, na hora do ofertório, melhor dizendo, para ele consagrar, porque o padre pode consagrar só a hóstia grande, né? Não é necessário consagrar as menores que distribui para os fiéis, né? Já que já tinha muita, mas esse não era o caso. Mas por isso o padre pode não ter dado falta. Mas esse também, depois que nós fomos descobrir que também elas não estavam sem consagrar. Mas no dia eu não pude dar para elas essa certeza. Mas a senhora achou que ela estava consagrada? Não, na hora que eu encontrei, eu pensei, meu Deus, as hóstias as ânforas estão com hóstia as mesmas que eu preparei no domingo. Então, se estava vazia, era para estar lá se estava cheio, se estava com hóstias ainda, era para estar no sacrário e não na sacristia. Isso era para estar consagrado, para estar com véu, não estava com véu, tá? Não, aí que vem a história também da questão do véu. Muito bom você tocar nesse assunto, porque o véu, tinha os véus, só que o véu, se a âmbula tivesse pela metade na tampa do véu, que fazia assim, os coroinhas sabiam que era para levar para a credência e depois eu levava para a sacristia para terminar a Santa Missa. E só que elas estavam justamente, ao invés de estar toda coberta, que no caso estaria consagrada e os ministros levariam para o sacrário, depois da comunhão, elas estavam pela metade. Ou seja, os coroinhas... Como não consagrada. Por isso que os coroinhas levaram, no caso, estavam lá na credência. Aí o que aconteceu? Mas nessa dúvida, que eu disse para ele que eu não tinha certeza, porque eu não vi se os coroinhas levaram para o altar, então ele, na dúvida minha e dele, se estava consagrado ou não,
Ele me pediu uma vasilha com água. A única vasilha que tinha lá é o vidro que até hoje conserva, né? O Com a tampa sangue, vermelha, né? com a tampa vermelha, é o mesmo vidro, que era o único vidro que tinha na sacristia, era aquele. Aí ele me pediu que eu lavasse, já estava limpo, mas ele me pediu que eu lavasse com água do filtro, eu lavei, enchesse com água do filtro, eu enchi até aquela borda, né? E entreguei, não até na tampa, mas até Naquela curvatura, do jeito que estava lá. naquela curva, né? Até naquela curva. E passei para ele. E ele colocou as hostas das duas âmbulas, com todo respeito, com o corporal, que eu já tinha colocado antes de chamar ele. Ele colocou outro lá e colocou o vidro por cima do corporal e colocou as hostas que estavam na âmbula, assim, né? Aos punhados, assim, dentro da água. Então, teve um relato que ele que pegou o vidro, tudo, mas ele pediu a senhora pegar. Aí encheu de água. Isso, a verdade. A senhora pôs o corporal lá em cima desse mesmo armário das âmbulas? Não fui eu que coloquei, foi ele. Mas foi nesse lugar lá? Isso. Eu e ele perto um do outro, na mesa lá da sacristia, ele fez esse procedimento. Então, foi em cima da mesa ou no... Em cima da mesa da sacristia. Você mesmo lembra, você era pequenininho, mas você lembra que naquela época tinha aquela mesa lá. Então, foi naquele mesmo local, e eu do lado dele. Aí depois, então, a senhora encontrou a razão, chamou o padre, ele pediu o vidro, a senhora encheu com água, aí depois lá em cima daquela mesa, ficou a marca, depois o corporal e o vidro com água, depois colocou as hostas. Tem um relato que fala que era mais ou menos 250 hostas. Não tem como calcular, não. Isso é porque o Dom José, no dia da missa aqui, que ele trouxe, né, que apresentou para os fiéis, no dia 18 de julho de 2004, ele falou que daria uma 100 hóstias. Outros já colocaram que era 200. Então, mas duas âmbulas cheias? Não, por meio. Por meio. Uma maior e uma bem menor. Então, de maneira que ele calculou por causa disso. Ele viu as âmbulas também, né? Porque depois ele viu as âmbulas vazias, ele sabe, tanto foi tirado foto das âmbulas. O juiz do Tribunal Eclesiástico veio e tirou foto de tudo. Ele me perguntou que foto... que ambos eram aquelas que eu tinha preparado, se eu lembrava quais, eu lembrava sim, porque foi um fato tão marcante, não tinha como esquecer. Então, aí o padre foi e pôs lá. Colocou lá no vidro, com a água. E me pediu um corporal, 2, na verdade, colocou um embaixo, dentro do armário, para ficar o vidro em cima, e me pediu um corporal maior, para tampar o vidro todo. Aí eu tinha um maior, eu dei para ele tampou o vidro de maneira que não tinha como ver o vidro. Lá no fundo, bem no fundo do armário, depois com tudo mais na frente, mas era eu que mexia, né? A mesa que ficou marcada, né, onde, só nesse momento que ficou lá ou ela ficou guardada? Não, essa mesa é outra mesa. Essa mesa é a mesa que eu pedi vizinho da igreja, né, os vizinhos da igreja, a Laurinha, o Elcio, pedi para eles a mesa emprestada, porque a da sacristia era muito estreita para servir de altar, né, para a celebração da Santa Missa.